Deixa eu só colocar isso. Bom, eu vou apresentar esse trabalho aqui, intitulado... Na verdade, é um recorte de um trabalho que eu e o professor Renato, a gente está desenvolvendo no meu doutorado, que a gente vai falar sobre trabalho quântico-mecânico. Então, assim, eu vou fazer só um recorte, então, para mais detalhes, vocês podem ver esse archive aqui. E, bom, eu espero que... Eu vou trazer alguns resultados, eu espero que seja interessante para vocês. Bom, a energia, ela é um conceito bastante abrangente e importante na física, mas ainda há certas sutilezas associadas a esse conceito, que é mais ou menos posto nessa frase emblemática aqui do Feynman, que ele diz que é importante notar, perceber, que na física de hoje nós não temos conhecimento sobre o que a energia é. Ele fez essa frase em 1968, mas assim, no contexto em que essa frase foi posta, indiretamente o que ele está querendo dizer é que a gente não acessa diretamente a energia. Geralmente a gente fala, né, ou a gente descreve, a gente tenta descrever de alguma forma a variação de energia. Então, é tão importante, é justo falar que tão importante quanto falar de energia na física, é importante falar sobre variações de energia. E, associados a essas variações de energia, o trabalho ele aparece em várias partes da física clássica, né? Entre aspas, clássicas, né? Que é a termodinâmica, a mecânica. Isso aparece nesses formatos aqui, que você tem que o trabalho total feito em um determinado sistema de interesse é igual à variação da energia interna desse sistema de interesse. No caso da mecânica, a gente tem essa lei de conservação, né, que o trabalho feito no sistema vai igualar a variação da energia interna, e no caso da termodinâmica, a gente tem essa outra lei de conservação, que é a primeira lei da termodinâmica, que não somente o trabalho termodinâmico feito naquele sistema, mas também um calor transferido para aquele determinado sistema de interesse, isso vai igualar a variação da energia interna. Bom, então, é justo a gente se perguntar como construir uma noção de trabalho num contexto quântico. Então, isso tem sido feito de bastante formas diferentes, né, na termodinâmica quântica. Só uma pergunta, Michele, vocês estão conseguindo ver meu cursor aqui, não? Sim, eu estou. Beleza, sim. Beleza, obrigado. Então, várias formas de trabalho termodinâmico têm sido propostas num contexto quântico, só que com esse viés sempre voltado aí para a termodinâmica, na maioria das vezes voltado para termodinâmica. Então você lança a mão de alguns ingredientes da termodinâmica usual, e nessa área emergente aqui da física, que está ganhando bastante visibilidade da termodinâmica quântica, você acaba desenvolvendo conceitos de trabalho. Então, mas no nosso caso a gente está interessado numa noção essencialmente mecânica para trabalho, só que num contexto quântico. Então, o que a gente está procurando é uma noção de trabalho quântico-mecânico, que a gente possa obter uma lei de conservação que seja sensível, assim como a definição da mecânica clássica, e que a gente tenha uma noção consistente do que é a energia interna, que isso também tem algumas ambiguidades aí na literatura. Então, como fazer isso, né? A nossa proposta para esse trabalho quântico-mecânico, a gente parte de um sistema bastante simples, que é uma partícula de massa m, né? Então a gente considera a partícula I de massa m, e a gente está preocupado com um trabalho que um determinado ambiente vai fazer nessa partícula num intervalo de tempo T1 e T2. Bom, então quando a gente considera a definição clássica, a gente tem essa expressão aqui para o trabalho. Então é uma expressão bastante conhecida, em que você tem o trabalho total feito nessa partícula I, vai ser igual a essa integral, onde a gente tem um elemento diferencial associado à trajetória e uma força resultante aqui. Bom, mas uma vez que a gente considera a regra da cadeia, para esse diferencial, a gente consegue escrever nesse formato aqui, onde aqui a gente tem a velocidade vezes esse diferencial do tempo, e essa força resultante, a partir da segunda lei de Newton, a gente consegue escrever como massa vezes aceleração. E uma vez que a gente resolve essa integral, a gente tem que esse trabalho total feito nessa partícula de massa m, então a gente começando com esse sistema bem simples, vai ser igual à variação da energia cinética. Então, aqui
eu já chamo a atenção para uma coisa muito importante nessa definição. Parece é um resultado bastante usual, mas aqui tem um conceito muito importante que é a questão da energia interna. Quando se considera esse tipo de relação, o que você considera como energia interna na mecânica clássica é justamente aqui a energia cinética. E isso é uma forma bastante sensível de falar da energia interna desse sistema. Porque uma vez que a gente isola essa partícula do ambiente e tudo mais, o que a gente vai poder falar de energia associada a essa partícula vai ser justamente a energia cinética dela. Uma vez que a gente não está considerando outros graus de liberdade internos a essa partícula, essencialmente o que sobra ali é a energia cinética. Então, aqui, dessa definição da mecânica clássica, a gente tem uma noção bastante interessante sobre o que é a energia interna. Então, a gente já tem essa lei de conservação aqui, nesse nível bastante elementar para esse sistema bem simples, que é igual à variação da energia interna. A gente consegue mostrar que essa relação também é válida para sistemas mais complexos e tudo mais na mecânica, quando a gente descreve os graus de liberdade do ponto de vista mecânico, os graus de liberdade do sistema de uma maneira sensível e mecânica, microscópica. Então, a pergunta que a gente se fez, né, é como desenvolver uma noção como essa na mecânica quântica. Quando a gente observa essa integral aqui, essa noção ela se torna um pouco ambígua, porque aqui a gente tem tanto esse diferencial quanto essa força resultante, são conceitos não muito... são conceitos ambíguos dentro da mecânica quântica. Porém, quando a gente considera essa integral aqui, em que você tem a aceleração e a velocidade, a gente consegue adaptar isso para a mecânica quântica, usando o formalismo de Heisenberg. Então, a gente considera um estado ρ para o sistema, né, a partícula mais o ambiente, né, a partícula I mais o ambiente, ele atua nesse espaço de Hilbert aqui. Os operadores de Heisenberg, que a gente vai descrever ao longo do restante dessa apresentação, eles vão ter essa dependência temporal suprimida, né? Então, é um operador que vai ser resultado de um mapa φ de t num operador de Schrödinger. No caso da evolução unitária, a gente tem uma equação como essa aqui, né? Que a gente tem o operador posição em Heisenberg dessa partícula em termos do operador de Schrödinger quando a evolução é unitária. Então, em Heisenberg, só para lembrar, os operadores que evoluem e o estado permanece fixo, né? Então, esse é o estado inicial e ele vai permanecer fixo. E, uma vez que a gente considera as equações de Heisenberg, a gente consegue obter tanto a velocidade, operador velocidade e operador aceleração para essa partícula. De modo que a gente consegue definir um operador análogo a essa expressão aqui, para a mecânica clássica, num contexto quântico. Então, a gente tem que o trabalho total feito por um ambiente nessa partícula quântica, né, nessa partícula I, nesse intervalo entre T1 e T2, vai ser escrito nesse formato aqui, onde a gente considerou esse anticomutador aqui, dividido por 2, para simetrizar esse operador, de modo que esse operador trabalho, que é o trabalho resultante, o trabalho quântico mecânico resultante feito nessa partícula, ele vai ser um operador hermitiano. E não só isso, dessa definição que a gente propõe, em estrita analogia, né, com essa definição clássica, a gente chega nessa relação aqui entre trabalho total feito na partícula vai ser igual à variação da energia cinética dela, assim como no caso clássico. E isso, por sua vez, vai ser o que a gente vai chamar de variação da energia interna. Então, aqui a gente nota já que a gente tem a um nível de operadores essa lei de conservação aqui para essa uma partícula de massa m. Ou seja, aqui a gente também emerge com uma noção de energia interna, assim como na mecânica clássica, de uma maneira bastante intuitiva, né? O termo, o operador que descreve a energia daquele sistema vai ser justamente o operador que descreve a energia dele, uma vez que ele está isolado. E, bom, a gente estudou essas definições, né? A gente conseguiu abranger mais outros tipos de sistemas mais gerais, usando essas ideias bastante similares ao que a gente tem aqui, e a gente pôde falar do trabalho feito por uma partícula na outra, então não só o trabalho resultante, mas o trabalho de uma partícula que uma partícula faz na outra, e de maneira geral a gente consegue construir essa lei de conservação de energia, em que o trabalho quântico mecânico total feito em um sistema de interesse, ele vai equivaler à variação da sua energia interna. Então, aqui a gente tem os operadores de Heisenberg, então para um determinado sistema de interesse, o ambiente vai fazer trabalho nele, nesse intervalo,
de modo a igualar em um nível de operadores a essa variação de energia interna. Bom, então até aqui tudo é bastante sensível, uma construção bastante análoga aí à mecânica clássica, só que é a mecânica quântica. A gente geralmente quer ver coisas mais exóticas. Então, a gente nota que esse operador trabalho ele é hermitiano. E, portanto, a gente consegue falar de uma base que diagonaliza ele. Então, nada mais justo, então, de tal maneira que essa equação aqui de alto valor e alto vetor ela seja satisfeita. Então, uma pergunta bastante justa é: o trabalho ele pode ser visto como observável? Ou seja, uma grandeza que depende de 2 instantes de tempo, que ocorre em um intervalo de tempo, ela pode ser descrita como um observável? Em muitos lugares na termodinâmica quântica, a gente viu, tem vários autores que defendem que trabalho, lógico, eles estavam falando num contexto termodinâmico, mas não foge ao nosso contexto. Muitos desses trabalhos, eles falaram que o trabalho não pode ser visto como observável. E, bom, mas a gente analisou alguns exemplos bastante simples de perto e a gente notou que é bastante consistente falar de trabalho como observável. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Então, a gente considerou esse sistema de 2 partículas aqui, interagindo por meio de um potencial elástico. Então, você tem a energia cinética de cada uma delas, né, com massa M1 e M2, e elas interagem por meio desse potencial elástico. Então, a pergunta que a gente se fez é, qual é o trabalho que a partícula 2 vai fazer na partícula 1? Então, usando aquela nossa definição que eu mostrei anteriormente, vou só voltar aqui, essa definição aqui, a gente consegue, ou essa equação, né, que é a variação da energia cinética, a gente conseguiu resolver as equações de Heisenberg e obter o trabalho feito pela partícula 2 na partícula 1 em quaisquer intervalos de tempo. Aqui eu vou restringir para alguns intervalos de tempo específicos, só para mostrar alguns aspectos interessantes aqui. Então, a gente considerou esse tempo característico, o V e o U são quaisquer inteiros ímpares e pares. Aqui nessas equações vocês vão ver esses parâmetros. Então, aqui a gente tem a massa total do sistema, a massa reduzida aqui desse sistema está escrito nesse formato, e aqui o ômega é uma frequência característica associada a esse sistema. Então, para esses instantes de tempo, né, nesses intervalos de tempo, onde U e V podem ser inteiros quaisquer, então, para esses intervalos de tempo, a gente calculou uma expressão analítica, né, para esse trabalho feito pela partícula 2 na partícula 1. E o que a gente encontrou é essa expressão aqui. E a gente nota de partida que esse operador ele é diagonalizável, que ele comuta com o momento da partícula 1 e da partícula 2 em Schrödinger aqui, e, portanto, ele é diagonalizável nessa base aqui de momento da partícula 1 e da partícula 2. Então, a gente consegue escrever essa equação de alto valor e alto vetor para o trabalho. E o que é interessante aqui é, se você considerar um estado inicial, uma preparação que pelo menos se aproxime desse alto estado de momento aqui, você vai ter um trabalho estritamente determinístico nesse intervalo de tempo. Então, nesse intervalo de tempo, nesses intervalos de tempo, é válido frisar que aqui o V e o U podem ser quaisquer inteiros que são ímpar e par, respectivamente. Então, para quaisquer intervalos de tempo que satisfaçam isso, a gente consegue falar do trabalho que a partícula 2 vai exercer na partícula 1. E não só isso, a gente consegue falar sobre emaranhamento, steering, entre outras coisas associadas a trabalho. Então, uma grandeza que ocorre aí no intervalo de tempo. E, uma vez que o trabalho está submetido a essa visão como observável, ele também está submetido a coisas como relações de incerteza. Então, a gente conseguiu deduzir essa relação de incerteza entre trabalho e energia. E aqui, ó, esse W21 aqui, ele se refere ao trabalho feito num determinado sistema de interesse, no intervalo entre T1 e T2. Esse H1 se refere à energia interna daquele sistema de interesse no instante T1, e a mesma coisa aqui, só que no instante T2. Então, a gente tem as incertezas associadas a esses observáveis, e a gente nota aqui que a gente tem essa relação de incerteza. Então, uma vez que as energias não comutam nesses 2 instantes de tempo diferentes, né, então aqui a gente está falando sempre de um formalismo de Heisenberg, para casos mais gerais, né, salvo algumas exceções, esse valor absoluto aqui ele vai ser diferente de zero, e, portanto, você não vai conseguir ter uma certeza, né, completa de energia
nos instantes 1 e 2 e de trabalho. Então, você pode chegar ao caso de você ter um trabalho praticamente preciso, então essa incerteza ela tende a zero, mas com as energias iniciais ou finais, ou ambas, sendo incertas. E isso, de fato, foi considerado pela Laverdian, num contexto termodinâmico, para falar que trabalho não podia ser visto como observável. Então, de acordo com ele, você considera tipo um alto estado como esse aqui, né? Então, com um alto valor de trabalho sendo igual a zero. Então, para esse alto estado aqui de trabalho, você tem que o valor esperado e a incerteza vai ser igual a zero, e mesmo assim você pode ter incertezas das energias em 2 instantes, que podem tender aí a infinito, né? Então, para o Alaverdian, isso é uma inconsistência do trabalho como observável. Para a gente, para eu e para o Renato, isso na verdade enfatiza que o trabalho ele é uma quantidade indivisível, ele é uma unidade per se. Ele não necessariamente vai depender dos altos valores de energia e das incertezas da energia. A incerteza associada do trabalho, ele é uma propriedade que vai ser uma quantidade indivisível, e não necessariamente por você ter incertezas diferentes de zero para as energias, você vai ter incerteza diferente para o trabalho, uma vez que ele é um observável, que ele existe como a diferença entre esses dois observáveis, que não necessariamente tem que estar relacionado com as incertezas ou com os altos valores desses outros observáveis de energia, no instante T1 e no instante T2. Bom, e para concluir, eu queria mencionar, enfatizar que a gente obteve essa relação entre energia interna e trabalho quântico-mecânico para sistemas mais gerais. A gente considerou esse trabalho como observável também para um caso gravitacional em que a gente comparou com outras abordagens, né? A gente fez adaptações em outras abordagens da termodinâmica quântica, de modo que a gente mostrou a consistência da nossa perspectiva. E a gente também espera, né, que a gente considerou outros observáveis, né, outras quantidades físicas que dependem de mais de um intervalo de tempo, ao invés de um tempo específico. Então, por exemplo, o deslocamento linear de uma partícula livre ou deslocamento angular de uma partícula num spin que está sofrendo precessão devido a um campo magnético. Para esses dois casos, a gente também conseguiu falar de observável, e também a gente fez uma discussão naquele archive sobre elementos de realidade. Então, para quem viu a palestra do professor Renato, ele discutiu isso, e a gente considera essa questão também no nosso trabalho, em que a gente descreve, até o nosso conhecimento, pela primeira vez, essa questão do elemento de realidade da físico, do elemento de realidade físico está associado a quantidades físicas que ocorrem em intervalos de tempo, e não em instantes de tempo específico. E, finalmente, a gente está pesquisando outras questões, como, por exemplo, a emergência do trabalho termodinâmico a partir da nossa perspectiva de trabalho mecânico, a utilização de recursos quânticos para usar em relação a trabalho, né? Então, como a gente pode explorar emaranhamento, superposição, etc., com o trabalho, com essa grandeza que acontece nesse intervalo. Também estamos discutindo a questão de extração máxima de um sistema de trabalho. Então, isso na literatura é geralmente chamado de ergotropia. Então, a gente quer falar sobre quanto que a gente consegue extrair maximamente de um determinado sistema. Também falar sobre o trabalho que uma medição faz em um determinado sistema, ou seja, qual é a variação de energia que uma medição qualquer vai fazer num determinado sistema. E por aí vai. Então, bom, eu queria agradecer a organização desse evento, está sendo bastante interessante. Queria agradecer ao CNPq e ao INCT pelo financiamento, né, da nossa pesquisa, e ao UFPR e ao programa de pós-graduação, que tornou tudo isso muito viável. E é isso. Eu queria agradecer finalmente a vocês, né, pela presença e pela paciência. Muito obrigado. Muito obrigada, Tagas. Parabéns pelo trabalho, sabe? Bem interessante, bem promissor. Quero ver essas ideias de como medição vai gerar trabalho. Vocês não têm, vocês já têm algum resultado sobre isso, assim? Ou tá no comecinho? Ou é ideia futura? Então, eu tenho alguns resultados, só que ainda preciso discutir isso com o Renato. Entendi. Só que, assim, sim, eu acho que
a gente consegue falar do trabalho, uma vez que a gente considera o trabalho como observável, dá para falar do trabalho feito pela medição, só que uma vez você coloca o aparato medidor dentro da sua dinâmica, né? Sim. Então, quando você faz isso, você não tem acesso ao resultado da medição, porque quem tem acesso ao resultado da medição é o medidor, né? Sim. Então, só que porque você consegue falar dessa medição de uma maneira unitária, então, usando um formalismo que o próprio von Neumann propôs, né, que é de pré-medição de von Neumann, você consegue falar de uma evolução unitária e, portanto, você consegue falar de uma dinâmica e, portanto, você consegue falar também do trabalho, uma vez que você descreve a energia interna daquele sistema que está sendo medido. Uhum. Ah, beleza. Então, alguém tem uma pergunta, um comentário bem rápido? Eu sei que eu que roubei esse horário, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentário rápido, temos tempo. Cara, tem uma pergunta. Acho que você já estava até esperando, né? Você dependendo, né? Não, é uma pergunta daquelas que a gente já conversou, mas não... como é que eu poderia dizer? Vai de encontro ao que você falou sobre essa questão do trabalho como observável, né? Então, qual que seria a sua interpretação no caso de que, sendo o trabalho um observável em mecânica quântica e ele sujeito à superposição, a gente poderia imaginar que, por exemplo, se eu realizar trabalho em uma parte do sistema, ela poderia afetar não localmente outra parte do sistema, por exemplo, entende? Tipo, essa interferência entre trabalhos em partes distintas de um sistema total? Sim, não, isso é uma pergunta bem interessante que a gente chegou a falar disso no trabalho, mas assim, num parágrafo, naquele archive que eu coloquei, que é o seguinte: steering, essencialmente, você explora esse tipo de recurso, que é o steering, né, é uma tradução meio que ao pé da letra, é meio que direcionamento. Então, você poderia usar, por exemplo, emaranhar trabalho com um outro grau de liberdade, sei lá, então, só falando aqui, então você tem, digamos assim, esses autovetores emaranhados com outro grau de liberdade. E aí, esse grau de liberdade que você emaranhou com o trabalho, você manda para um laboratório. Sei lá, como se fosse um fóton emaranhado com isso, né? Então você manda para um laboratório, o laboratório da Alice. E esse sistema de duas partículas, que está emaranhado com esse fóton, digamos assim, você manda para o laboratório do Bob. Tudo isso, né, ao nível completamente teórico e Gedanken experiment. Então, uma vez que a Alice faz medidas no laboratório dela, ela direciona o trabalho do Bob. Não significa que ela vai escolher qual vai ser o trabalho que vai ser feito no Bob, mas ela escolhe a medida que ela vai fazer no laboratório dela, vai influenciar no trabalho no laboratório do Bob. Então, isso é uma situação hipotética, mas eu achei bastante interessante você controlar. E assim, o interessante é que aqui, nesse caso, é quaisquer números inteiros, então poderia ser tempos bastante afastados, lógico, para você manter emaranhamento, etc. Os detalhes técnicos são muito complicados, né? Mas você poderia, a Alice fazendo medidas no laboratório dela, ela modifica o estado no laboratório do Bob, completamente não local, nesse sentido.